Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo bíblico do livro de Gênesis. Vai ser um estudo bem rapidinho, então assiste até o final. Bom, então o que nós vimos é que Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim, tinha um relacionamento com eles no jardim e deu a eles a instrução de não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente isso que eles fizeram no momento em que eles pecaram, eles comeram aquele fruto e aí a gente viu que eles estavam tentando se esconder de Deus porque eles escutaram os passos do Senhor no jardim. E aí nós chegamos no capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E eu escolhi hoje da gente falar só desse trechinho, porque eu acho que há muitas coisas na Bíblia, muitos detalhes que muitas vezes passam despercebidos quando a gente faz simplesmente uma leitura rápida. Você já parou para pensar por que Deus perguntou para Adão: onde está você? No último vídeo, a gente refletiu um pouco sobre o fato de que simplesmente não tem como a gente se esconder de Deus. Isso é impossível. Inclusive, nós citamos aquela passagem bíblica que vai dizer que se nós subirmos nos mais altos montes, ali o Senhor está. E se nós formos também nas maiores profundezas, ali também o Senhor vai estar. Muitos outros versículos vai dizer: Senhor, o Senhor me sonda, me conhece, o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Então não existe de fato como a gente se esconder de Deus. Ele sabe onde nós estamos. E se Deus sabe até o nosso pensamento, você acha que Ele não sabe onde estamos? Haveria de fato necessidade de Deus perguntar: Adão, Eva, onde é que vocês estão? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Eu já vi algumas pregações a respeito desse versículo. E alguns pregadores até argumentam: Deus tem um senso de humor muito grande, né? Porque Ele, o onisciente, pergunta: onde é que você tá, Adão? E muitos vão interpretar isso como um senso de humor de Deus, que muitas vezes esse senso de humor é de fato mostrado nas Escrituras. Mas eu acredito que nesse caso Deus não estava usando do seu senso de humor. E o motivo pelo qual eu acredito nisso é que eu não acredito que nesse momento havia espaço para Deus ter senso de humor. Eu não acho que ele estava bem-humorado nesse momento. Eu acho que ele estava irado e eu acho que ele estava triste. Eu acho que Adão e Eva haviam entristecido o coração de Deus de uma forma imensa. A criação dele, os amigos dele haviam traído o Senhor. Então, Deus não perguntou onde Adão estava. Primeiro, porque ele não sabia onde Adão estava. E segundo, porque ele estava fazendo uma piadinha. Então, por que é que Deus faz essa pergunta? Eu imagino que um dos motivos pelos quais o Senhor fez essa pergunta para Adão é porque o próprio Adão não sabia mais onde estava. Tudo que Adão e Eva conheciam estavam no Senhor. Tudo que eles eram era parte do Senhor, e no momento em que eles se viram desconectados de Deus pelo abismo do pecado, ele mesmo não conseguia mais olhar para si e saber quem ele era, olhar para si e entender onde ele estava, qual era o papel dele nesse mundo. Ele se encontrou perdido. E Deus pergunta a Adão: onde você está? Para que no meio desse caos, Adão conseguisse parar, ouvir a voz do Pai e falar: espera, o Pai ainda está por aqui e Ele quer saber de mim. Se eu conseguir achar o caminho até o Pai, ali eu me encontro. A voz de Deus perguntando: Adão, onde você está? Meu filho, pare e pense o que você estava fazendo da sua vida. Onde é que você se meteu? E essa voz, eu tenho certeza que ao mesmo tempo traz um temor muito grande para Adão e para Eva, um medo muito grande das consequências do pecado, mas ao mesmo tempo deve ter trago uma paz de saber: o Pai ainda está aqui. E isso acontece conosco também. Mais uma vez, as Escrituras se refletem na nossa vida. Vou começar dando um exemplo muito simples. Não sei se algum de vocês já se perdeu quando era criança, mas é um sentimento desesperador. Porque toda a nossa referência está nos pais. Quando nós temos 2 anos, 3 anos, nós não temos referência por nós mesmos. Eu tenho certeza que se acontecesse algo e o meu sobrinho de 2 anos fosse colocado dentro do mesmo condomínio, nem precisa sair do condomínio, mas colocado lá no meio,
e os pais desaparecessem, ele ficaria desesperado, porque ele sabe que existem os pais, ele sabe que existe um lar, mas ele não sabe voltar, ele não sabe onde ele está, ele não sabe dizer o próprio nome, ele não sabe dizer para alguém, liga para os meus pais. Essa é a situação de uma criança de 2 anos que se perde dos pais. E se essa criança de 2 anos ouve de longe o nome, ela reconhece a voz da mãe, ela reconhece a voz do pai e ela corre ao encontro dos pais. A Bíblia tantas vezes nos compara com crianças. Nós de fato somos crianças. E sendo crianças, nossa referência está no nosso Pai. Aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, a referência de lar, a referência de abraço, de amor, está no nosso Pai. E muitas vezes pode acontecer exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. De você pecar, um pecado tão grande, um pecado que te prendeu de uma forma tão imensa que você não consegue se libertar sozinho, você não consegue se encontrar e você olha para dentro de você e você fala: quem sou eu realmente? O que eu fiz da minha vida? Como é que as minhas escolhas me levaram para essa situação? E você fica desesperado porque você perdeu a referência. Você, como criatura, perdeu a referência do Criador. Você não sabe mais onde você está, você não sabe mais quem você é. Mas é nesse momento que Deus faz a mesma pergunta que ele fez para Adão: onde você está? Para um minutinho, só um minutinho para refletir na sua vida, nas suas decisões ultimamente. Se a sua vida estiver bem com Deus, você estiver em comunhão com Deus, glória a Deus por isso, continue. Mas se você não estiver, saiba que o Pai ainda está aqui. O Pai não desistiu de você porque você pecou. O Pai não desistiu de você porque você errou. Ele sabe onde você está. Ele sabe quem você é. Ele te vê além do seu pecado. Ele vê o teu potencial além das suas fraquezas, além das suas quedas. Você consegue entender que no meio da lama que você se encontra, no meio do caos que você se encontra, o Pai ainda está aqui e Ele pergunta onde você está. E Ele não está perguntando porque Ele não sabe onde você está, mas você não sabe onde você está. Pare e olhe ao redor. Reflita se você deveria estar nesse relacionamento que você está. Reflita se você deveria estar andando com essas amizades que você está. Reflita se você deveria estar assistindo as coisas que você está. Trabalhando onde você está. Reflita o que você tem feito das suas decisões. Mas só em Deus você vai conseguir se encontrar. Pedro, que era discípulo do Senhor, acompanhou os passos de Jesus ali de pertinho, negou a Jesus, abandonou Jesus na hora da morte. E quando isso aconteceu, o sentimento de arrependimento, o sentimento de nojo que Pedro estava tendo por ele mesmo foi imenso. E ele não sabia mais quem ele era, ele não sabia mais o propósito dele, ele perdeu completamente a referência. Tanto que ele voltou a ser pescador. Gente, Pedro em um momento desistiu do ministério, voltou a ser pescador. Mas ele foi recuperado, porque Jesus, mais uma vez, foi até ele, chamou ele pelo nome. E Pedro, da mesma forma que Adão, ouviu a voz do Pai e falou: eu errei, mas o Pai ainda está aqui. Eu me perdi, mas o Pai ainda está aqui. E se eu achar, se eu seguir a voz do Pai, o Pai vai me levar para casa. E quando Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. É claro que eu te amo. Senhor, é claro que eu te amo. Jesus perguntou todas essas vezes, não porque ele não sabia que Pedro o amava. Jesus já sabia que Pedro o amava. Jesus conhece o nosso coração, mas Pedro não sabia o quanto ele amava Jesus.
Pedro precisava parar e falar: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. É claro que eu te amo. E quando Pedro fala isso, essa verdade que já era conhecida no coração do Senhor, passa a ser conhecida no coração dele. E aquele fogo se acende no coração de Pedro e ele fala: Pera, eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou um discípulo do Senhor Jesus. E ele toma para si a autoridade de filho de Deus que ele havia esquecido. Então, se você se perdeu no meio do caminho, se você traiu a confiança do Senhor, se você comeu as comidas de porcos como fez o filho pródigo, não importa. O Senhor vai até você. Ele te pergunta: onde que você está? Para, olha ao seu redor, veja a sua situação. E aí ele te pergunta: você me ama? Você me ama? Você me ama? Se a sua resposta for sim, Senhor, eu te amo. O Senhor pode te dar um recomeço, transformar a sua vida, fazer com que você seja representante da palavra dele, com que o seu testemunho venha a impactar a vida de pessoas e trazer pessoas a conhecer o amor maior, que é o amor do nosso Deus. Ok? Reflita sobre isso. Onde você está? Você sabe? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha pra gente saber. Escreve aqui nos comentários o que vocês estão achando desse estudo, dos demais. E até a próxima. Tchau, tchau!